Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus, dá um brado de vitória. Amém. É um prazer, uma satisfação muito grande estarmos aqui novamente, juntos, reunidos, para compartilhar a palavra do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Diaconisa Eva, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós, como foi dito já no início do culto, presbítero Júlio, nós estamos na semana da família, né? Edificação e consagração da família. Nós devemos sim orar pelas nossas famílias, interceder cada dia mais e mais, não só a nossa família biológica, mas a nossa família, né, que se chama presbiteriana. Amém? Louvado seja Deus. Sem perca de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias para nós compartilharmos aquilo que o Senhor já colocou no meu coração no decorrer dessa semana. Amém? Abra sua Bíblia em Josué, no livro de Josué, é o 6º livro da Bíblia. Josué, capítulo de número 24. Louvado seja Deus. Os irmãos têm a liberdade de glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluias. Mais uma semana vencida, glória a Deus. Estamos aqui, nós já temos que agradecer, temos que testemunhar, porque o Senhor tornou realidade não só esse dia de hoje, mas toda essa semana que o Senhor nos deu, né, de serviço, no seu lar, no seu serviço. Deus te abençoou. Sem falar nos livramentos que Deus sempre nos dá, e às vezes a gente nem fica sabendo dos grandes livramentos, dos pequenos livramentos que o Senhor nos dá e dá à nossa família também. Então, temos que louvar e agradecer a Deus todo o tempo. Amém? Louvado seja Deus. Todos encontraram? Josué, capítulo de número 24. Vamos ler a partir do verso de número 14. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Versículo 17. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Versículo 21. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: Serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Amém? Louvado seja Deus.
O título dessa mensagem de hoje, o subtítulo, na verdade, né? Porque o título dessa semana, como já foi dita, é Edificação e Intercessão da Família. Mas eu coloquei o subtema desta mensagem de hoje, o desafio de servir ao Senhor juntamente com a nossa família. Amém? Louvado seja Deus. Josué, ele propôs ao povo de Israel uma aliança em servir ao Senhor ou aos outros deuses que os seus pais, que os seus antepassados serviram. Só que, todavia, Josué, ele foi bem determinante. Ele propôs ao povo: bom, vocês podem servir ao Senhor ou vocês podem servir a outros deuses, aos deuses dos seus antepassados ou até mesmo os deuses dos amorreus, da terra cujo habitais hoje. Só que Josué, ele falou: porém, eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. E hoje, igreja, o nosso desafio, primeiramente, nosso primeiro desafio é servir ao Senhor, mas servir de fato e de direito, não só vir à igreja nos finais de semana e achar que você está servindo ao Senhor do seu jeito e da sua maneira. Então, nosso primeiro desafio é servir ao Senhor de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a alegria. E o nosso segundo desafio é servir ao Senhor juntamente com a nossa família. Hoje, infelizmente, tem muitas famílias que não servem ao mesmo Deus. Muitas vezes nós somos evangélicos, nós somos cristãos, servimos ao nosso Deus, mas alguns da nossa família não servem. Então é um grande desafio nosso, é servir a Deus e servir juntamente com a nossa família. Eu acho que é o desejo do nosso coração, de todos nós, que nós estamos aqui na presença de Deus, nós sabemos a grandeza deste Deus, o que Deus pode fazer por nós, mas queremos também que os nossos parentes, a nossa família, sirvam a Deus juntamente conosco. Só que depois da morte de Moisés, você já conhece a história, Deus chamou Moisés para conduzir o povo até a terra prometida. E Moisés fez de tudo para conseguir colocar aquele povo em Canaã. Só que ele faleceu. E Josué foi incumbido, pegou essa responsabilidade de conduzir milhares e milhares de pessoas até a terra prometida, até a terra de Canaã. Então Josué assumiu essa liderança do povo de Israel para conquistar a terra. Só que depois de muitas lutas, depois de muitas batalhas, nós vemos aqui no livro de Josué que ele preparou o povo para lutar algumas batalhas, sofreu algumas derrotas na cidade de Ai, ele batalhou pela cidade de Jericó, batalhou por várias cidades junto com o povo para poder conquistar aquela terra prometida que Deus já tinha prometido ao povo de Israel. E depois de muitas batalhas, de muito esforço, de muita luta, ele conseguiu vitória, ele conseguiu conquistar a terra. E chegou o momento que ele repartiu toda a terra com o povo de Israel. Só que o interessante é que somente Josué e Calebe, da geração de Moisés, da geração anterior, que conseguiu entrar na terra prometida. Só que eles entraram. E assim, depois que eles entraram, Deus deu repouso, deu um descanso para o povo de Israel. Isso está no capítulo de número 21, no verso 44, um pouco antes do qual nós lemos. E a Bíblia fala que Deus, então, depois que Josué conquistou aquela terra, depois que ele batalhou, depois que ele dispôs de muito esforço, de muita garra, de muita coragem, ele entrou na terra com o povo. E Deus deu o descanso, deu repouso para o povo. E Deus cumpriu todas as suas promessas. No versículo 45 do capítulo 21 de Josué, nós vemos, a Bíblia nos relata que
depois que eles entraram na terra prometida, Deus deu descanso, porque Deus prometeu a vitória para eles. E tudo que Deus prometera, Deus cumpriu, porque Ele é fiel. Amém? E aí no capítulo 24, no qual nós lemos, já no finalzinho desse livro de Josué, da história de Josué, e também do final de sua vida, Josué dirige-se então ao povo, e ele faz esse desafio com o povo. Ele quer fazer um concerto, ele quer fazer uma aliança com o povo. E ele chama toda aquela multidão e fala diante do povo: vocês querem servir a quem? Aos deuses dos seus antepassados? Aos deuses pagãos? Ou vocês querem servir ao Senhor? Não importa quem vocês vão servir, porém eu e minha casa, eu e minha família, nós vamos servir ao Senhor. Ele foi firme, ele foi bem determinante. Eu e minha casa serviremos ao Senhor e não aos outros deuses. E o interessante é que o povo de Israel, ele também escolheu servir ao Senhor. Nós vemos aqui em 3 momentos, no versículo 16, no versículo 21 e no versículo 24, ao qual nós lemos, a Bíblia relata que todo o povo serviu ao Senhor, juntamente com as suas famílias e juntamente com seu líder, que era Josué. Então eles serviram, e daquele momento em diante, Josué fez uma aliança com eles, fez um concerto com aquele povo de Israel. Só que foi de forma temporária. Esse servir a somente Deus, ao Senhor, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nós vemos isso no livro seguinte, no livro de Juízes, capítulo número 2, do verso 7 até o verso 13, nós vemos que foi mais ou menos, acho que foram 2 gerações depois da geração de Josué, que aí eles começaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, eles começaram a pecar, eles começaram a sair dos caminhos do Senhor. Então a Bíblia fala que eles começaram a se desviar, então eles começaram a adorar a outros deuses e fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porque aquelas outras 2 gerações para frente, eles não viveram aquilo que a geração de Josué viveu. Então eles começaram a esquecer daquilo que Deus tinha feito, de todas as maravilhas, do qual eles mesmos falaram aqui, que eles livraram, Deus os livrou do Egito, da servidão, Deus fez sinais, Deus fez maravilhas, Deus fez muitas coisas no meio do povo. E aí aquelas 2 gerações para frente, eles não viveram aquilo, então eles começaram a se afastar de Deus. E aí eu quero destacar, na verdade, alguns pontos da vida de Josué que nós podemos pegar como princípio para nós, como exemplo. E o primeiro ponto que eu quero destacar são os atributos de Josué. Nós vemos no capítulo de número 1 de Josué, a passagem conhecida, quando Moisés morre, Deus chama Josué para dar sequência, para conduzir ao povo até a terra prometida, até a terra que mana leite e mel. Deus chama Josué e fala para ele: seja corajoso, Josué, tem de bom ânimo, esforça-te, tem de bom ânimo, não se afasta dessa lei, da lei de Moisés, se debruce sobre a lei de dia e de noite para que te vá bem, para que o seu caminho seja tranquilo. E aí o próprio Deus começa a animar a Josué. E o interessante é que nós vemos essa fé de Josué, porque não era fácil. Eu acredito que Josué já tinha visto toda a liderança de Moisés, porque ele estava junto com Moisés. Então ele viu a dificuldade que foi de conduzir aquele povo. Nós aqui, o Júlio também trabalha, é chefe, né? Às vezes nós somos chefes, ou então chefe de família no nosso serviço, e lidar com pessoas é difícil. Às vezes tem 2, 3, sempre um pensa diferente, um sempre contesta e tudo. Eu fico falando, é melhor mexer com animal do que mexer com gente. O animal pelo menos obedece. Gente, é problema de tem gente, tem problema. Porque um pensa de um jeito, outro pensa do outro, e aí é aquela confusão.
Imagine Josué com milhares de pessoas para conduzir. Que confusão que não era. Só que ele foi um homem de fé, foi um homem de coragem, porque ele sabia o desafio que ele ia enfrentar, que não ia ser fácil. Deus tinha prometido a terra, mas não ia dar de mão beijada, eles tinham que conquistar aquela terra com esforço, com batalha. E nós hoje também temos que ter esse esforço, temos que nos esforçar, que a Bíblia fala que o céu é tomado à força. Nada vem de graça, tudo tem seu preço, tudo tem o seu custo. Então a fé de Josué, a coragem de Josué, o seu esforço, o bom ânimo que ele teve, a obediência à palavra de Deus, a paciência que ele não teve para conduzir todo aquele povo. Esses foram um dos principais requisitos de Josué para que ele conquistasse a terra e afirmasse a sua aliança com o Senhor. Não somente ele, mas também com sua família. Um outro ponto que eu quero destacar da vida de Josué foi o caráter dele. Através do seu caráter, do seu exemplo e da sua liderança, Josué levou o povo de Israel a servir ao Deus de Israel também. Porque se ele não tivesse caráter, se ele não fosse um bom líder, quando ele fez o desafio, quando ele quis fazer aquela aliança com o povo, falando, vocês querem servir a Deus ou querem servir a outros deuses? Querem servir ao Deus de Israel ou não? E a Bíblia fala que todo o povo serviu a Deus com suas famílias e junto com Josué e a sua família. Todos eles serviram a Deus. O exemplo de Josué é um grande exemplo para nós conseguirmos alcançar a graça de Deus, para conseguirmos alcançar as promessas de Deus e de termos nossa família servindo ao Senhor juntamente conosco. Com a nossa fé, igreja, com o nosso ânimo, com o nosso esforço, com a nossa obediência à palavra do Senhor, com o nosso amor para com nossos pais, para com os nossos filhos, para com o nosso cônjuge, para com nossa parentela. E através do nosso exemplo, do nosso caráter, tudo isso nós podemos sim influenciar nossas famílias. Como o Júlio falou aqui, às vezes é muito difícil, às vezes nós servimos a Deus e a nossa família nos julgam. Mas será que nós estamos caminhando certo na palavra do Senhor? Será que nós temos nos esforçado para fazer o melhor para a nossa família? Será que nós temos influenciado a nossa família, aqueles que moram conosco de forma positiva, para que eles sirvam ao Deus que nós servimos? Ou será que fazemos ao contrário? Eu conheço muita gente que fala, ser crente igual aquele ali eu não quero não. E aí, ao invés de você influenciar positivamente, você influencia negativamente a sua família, a sua parentela. E este não é o propósito. Temos que ser igual Josué. Eu e minha casa, com firmeza, seja determinante dentro da sua casa. Eu e minha família, nós vamos sim servir ao Senhor. Mas não é só de boca para fora, é com sua atitude, é com seu esforço, é com seu bom ânimo que você ganha a sua família. Aleluias. Paulo fala a Timóteo, instrui a Timóteo, e ele diz, mas se alguém não cuida dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, é pior do que o descrente. Nós temos que cuidar da nossa família, nós temos que zelar pela nossa família. Como eu disse aqui, repito, quem é que não quer servir juntamente com a sua família? Josué foi bem determinante, mas foi o exemplo dele que atraiu, foi a liderança dele que atraiu toda a sua família e todo o povo de Israel. Aleluias. Um terceiro ponto que eu quero destacar da vida de Josué foi que através da vida de Josué que o Senhor deu não só a terra ao povo de Israel, mas deu também o descanso, deu repouso a Israel e suas famílias. Isso em Josué 21, a partir do versículo 43 até o 45.
que a Bíblia fala: desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela, e o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. E o versículo 45 diz: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Aleluias. Só que o mais interessante ainda, não só esse exemplo de Josué que nós temos que ter, nós vamos lá para o Novo Testamento, lá em Hebreus, capítulo de número 4, você pode abrir a sua Bíblia. Hebreus 4, que apesar de ser um exemplo maravilhoso, a vida de Josué, que nós podemos seguir como exemplo, como eu disse, a fé de Josué, a coragem dele, o esforço, o bom ânimo que ele teve. O autor de Hebreus, no capítulo 4, a partir do verso de número 8, ele fala que Jesus foi maior que Josué. Diz a palavra: porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. O interessante é que o autor de Hebreus, ele remete lá na vida de Josué, quando ele fala que o povo não teve repouso porque eles desobedeceram a Deus. Aqueles que se rebelaram, aqueles que desobedeceram e não deram ouvidos à voz do Senhor, eles não entraram no repouso de Deus. Eles morreram todos no deserto. A geração de Moisés, quase todos, com exceção de Josué e Caleb, morreram no deserto, porque eles desobedeceram. E hoje, infelizmente, tem muitas famílias que também estão morrendo no deserto, não estão no repouso de Deus. E o que seria esse repouso? Cristo. O repouso que Josué deu ao povo não se limitou à entrada física do povo na terra prometida. E o nosso repouso, que o autor de Hebreus fala, é um repouso espiritual que nós precisamos. É um repouso celestial, ou seja, em Cristo. Eu não estou falando de repouso que você chega na sua casa, agora eu vou me repousar e levanta a perna para o alto e fica lá balançando na rede. Agora eu sou crente, eu sou cristão e agora Deus vai me dar isso, vai me dar aquilo e eu vou só orar. Não. O autor de Hebreus não fala desse repouso terreno. Ele fala de um repouso, de um descanso espiritual. E o nosso repouso espiritual é Cristo. Trocando, em outras palavras, o repouso é a nossa salvação em Cristo. Em Mateus 11, o próprio Jesus fala, Mateus 11, 28 a 30, uma passagem bem conhecida de todos nós, que Cristo fala: venham a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós precisamos desse repouso, desse descanso espiritual, e nós só encontramos em Jesus Cristo. Porque Ele é maior do que Josué, Ele foi maior do que Moisés, Ele foi maior do que Abraão. Cristo foi maior do que todos os personagens bíblicos. Ele é o nosso repouso. É desse repouso que eu e você e nossa família precisa. É de Jesus. E outro fato interessante do autor de Hebreus é que ele cita Salmo 95.
No capítulo 3, no verso 3, no verso 7 a 11 e no versículo 4, do versículo 3 ao versículo 7, uns versículos anteriores no qual lemos, o autor de Hebreus, ele cita e ele entende e aplica esse salmo pelo fato de Deus ter estabelecido por meio de Davi, pela descendência de Davi, um certo dia. Ele fala de um certo dia para entrar no descanso. E o autor de Hebreus, lá em Hebreus 4, versículo de número 7, esse dia tem um nome que se chama hoje. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O autor de Hebreus, ele vem argumentar aqui também, à luz de Gênesis 2, quando Deus descansa no 7º dia de fazer a criação. O descanso de Deus aqui é uma realidade espiritual na qual alguém interrompe igualmente as suas próprias obras. Ou seja, em outras palavras, para nós entrarmos no descanso de Deus, que é em Cristo, nós precisamos descansar das nossas próprias obras. Ou seja, do nosso eu, do nosso egoísmo, da nossa desobediência, da nossa conduta que nos faz errar, que nos faz pecar. E esse dia que se chama hoje, Deus preparou para cada um de nós. Davi já tinha falado muito tempo depois de Josué, e aí muito tempo depois da frente o autor de Hebreus fala sobre esse dia que se chama hoje. Nós podemos sim entrar no descanso do Senhor juntamente com a nossa família, se nós ouvirmos a voz do Senhor e não endurecermos os nossos corações. Devemos nos abster das nossas próprias obras. Isso que é o mais difícil. Do nosso egoísmo. Às vezes nós queremos Deus só para nós mesmos. E não queremos Deus para o nosso próximo, para a nossa parentela, para os da nossa casa. Muitas vezes nossas famílias, nossos filhos, nossos pais, não têm vindo à casa do Senhor por falta de sabedoria nossa, por egoísmo nosso, por descuido nosso, porque nós muitas vezes não damos exemplo. Nossas famílias muitas vezes estão morrendo no deserto e não estão encontrando esse repouso de Deus que é em Cristo por causa das nossas más obras. Pense nisso. Possamos ser igual a Josué, determinante, influenciador, influenciar positivamente a nossa família. Porque ter uma família é diferente de ser família. Uma família pode morar na mesma casa, ter o mesmo sangue, mas apesar disso não ser uma família. Pois ser uma família vai muito além disso, de morar debaixo do mesmo teto, de ter o mesmo sangue. Ser uma família é conviver com a sua família. Família exige interação, exige respeito. Ser família tem que existir a solidariedade, tem que existir a comunhão, tem que existir o amor dentro da família, tem que existir o cuidado de uns para com os outros. Tudo isso é ser família. Hoje é muito fácil você ter uma família, mas ser uma família é mais complicado. Porque você tem que ter esforço. Você tem que se esforçar. Você tem que ter bom ânimo para ser uma família cristã, uma família debaixo dos preceitos de Deus. E assim como é diferente de ter uma família e ser uma família, ter uma casa também é diferente de ter um lar. Porque a casa, a moradia, aponta para a estrutura física, mas o lar aponta para um ambiente.
onde se gosta de estar e de voltar, por sentir-se acolhido, abrigado, apoiado e muitas vezes estimulado. Quando você vai sair para trabalhar, você tem que fazer com que sua família deseje que você volte o mais rápido possível. E quando alguém da sua família sai para trabalhar, você tem que fazer com que ela queira voltar o mais rápido possível. Conheço muitas pessoas que vão trabalhar e não querem nem voltar para casa. Porque não tem. Porque eles têm uma casa e têm uma família, mas não têm um lar e não é uma família. Consegue compreender a diferença? Muitas vezes a pessoa tem a casa, a estrutura física, tem uma família de sangue, mas não tem relacionamento com a sua família. Não tem amor pela sua família. Não sente prazer em voltar para o seu lar. Volta para a sua casa, mas não volta para o seu lar. Então nós temos que voltar, nós temos que ser família, nós temos que ter prazer de voltar para o nosso lar e não simplesmente para a nossa casa. Nós temos que nos sentir acolhidos dentro do nosso lar e nós temos que acolher os nossos, a nossa família. E eu te pergunto, o que temos feito? Qual o nosso esforço que nós temos empenhado, que nós temos externado para com a nossa família? O nosso primeiro desafio é servir a Deus e o segundo é servir a Deus com a nossa família. E será que nós temos cultivado um lar com a presença do Espírito Santo de Deus dentro da nossa casa? Será que nós temos orado pela nossa família? O presbítero Júlio falou que nós temos que interceder. Sim, nós temos que constantemente, continuamente, interceder pela nossa família, pelos nossos filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus pais, pelos seus irmãos, irmãs, enfim. Nós temos que orar, nós temos que interceder. Porque um lar com a presença do Espírito Santo de Deus transforma a sociedade. Se as famílias realmente são famílias e têm um lar, a sociedade é diferente. E quando nós chamamos a presença do Espírito Santo de Deus para o nosso lar, quando nós, assim como Josué, passa um exemplo, passa algo positivo para a família, pelo Espírito Santo de Deus, há uma diferença. Há uma mudança de atitude, e assim a nossa família começa a querer mais Deus. Nós temos que dar bom exemplo, nós temos que orar pela nossa família, nós temos que cultivar esse lar cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Temos que ter fé, temos que ter bom ânimo, assim como Josué. Nós temos que nos esforçar para dar o melhor para a nossa família, dar esse repouso espiritual que é Cristo. Não tem outra forma. Só que esse repouso, esse descanso, dá muito trabalho. Merece muito esforço. Nós temos que nos esforçar muito para conseguirmos atrair a nossa família aos pés de Jesus. Mas essa função, esse desafio, Deus está te dando hoje. Para você se encorajar, você ter fé e positivamente influenciar toda a sua casa e toda a sua família. Se sua família toda já serve ao Senhor, glória a Deus, mas ainda tem a sua parentela, tem os seus amigos, tem os seus vizinhos, tem as pessoas aos que convivem junto com você. Aleluias. Tem de bom ânimo, seja forte e corajoso. Foi assim que Deus encorajou Josué, e o Espírito Santo de Deus está encorajando a sua vida hoje. Seja forte, seja corajoso, corajosa, em o nome do Senhor Jesus, e obedeça a palavra do Senhor, estuda a palavra do Senhor, não se aparta desse livro, não se aparta desse livro, da Bíblia, da palavra do Senhor, das Sagradas Escrituras. Seja influenciador através do seu exemplo, através do seu caráter, de todos aqueles que estão ao seu redor e principalmente da sua família.
E seja determinante, assim como Josué foi. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas como eu disse, não só falar isso. Isso é confissão positiva. Não adianta de nada. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E só falar e não dar o exemplo. Nós não precisamos de confissão positiva. Nós precisamos de mudança de caráter e de atitude. Para nós conseguirmos alcançar vidas, conseguir alcançar a nossa família, para seguirmos os passos de Josué, o exemplo, e ser determinante com fé, mas também com atitude. Eu e minha casa, eu e minha família, nós vamos sim servir ao Senhor, não só da boca para fora, mas de fato e de direito. Em o nome do Senhor Jesus, curve sua cabeça neste momento.